Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título Não retribua pelos padrões humanos. Introdução da lição. Viver sob os domínios do Espírito Santo nos remete a pensar e agir segundo o caráter de Deus. E se assim nós vivermos, nós teremos uma relação saudável com Deus, com o próximo e conosco mesmo, segundo estes padrões divinos, especialmente em uma virtude ou sob ou na base de uma virtude que é o amor. Nesta lição, definiremos o termo amor como ponto número 1. Como ponto número 2 dessa lição, conheceremos o amor como fruto do Espírito Santo. Em terceiro lugar, identificaremos os tipos de amor. No ponto número 4 da lição, conheceremos as dimensões do amor. E, por fim, compreenderemos as características do amor ágape, dada na Bíblia, e conheceremos também a aplicação prática do amor de Deus na vida de um cristão. Portanto, são 6 itens que nós vamos trabalhar na lição de hoje. Item número 1 da lição, vamos definir o termo amor. O amor, além de ele ser um sentimento ou uma emoção da alma, do ponto de vista bíblico, pode ser definido como um comportamento sacrificial para com uma outra pessoa ou consigo mesmo. Ou seja, é uma completa doação de um ser a outro, sob todos os aspectos, de forma incondicional, visando então o bem-estar social e espiritual de todos. A maior prova de amor na Bíblia foi esta daí: a crucificação de Jesus na cruz do Calvário, para redimir os nossos pecados, para nos conceder a salvação e a vida eterna com Cristo. Então, dentro desta definição, o amor ele é uma doação incondicional de uma pessoa para com outra, sem qualquer interesse próprio. Mas este amor, ele tem uma profundidade muito maior, além dos conceitos ou do conceito que a sociedade coloca para o amor. O amor de Deus, o amor que está na Bíblia, ele é muito profundo na sua essência, no seu significado. E este amor, ele tem como fonte originária o Espírito Santo. E por isso que essa virtude, ela é uma das 9 virtudes do Espírito Santo em seu fruto. Então, o amor, como já falei, é uma das 9 virtudes do Espírito Santo. E por conseguinte, ela pode ser manifestada por uma afeição, pode ser manifestada por um bem-querer, pode ser manifestada por uma exortação, por uma admoestação, por uma correção, por uma repreensão ou até mesmo por uma forte disciplina, sempre visando o bem-estar social, biológico, psicológico e espiritual de uma pessoa, de uma comunidade, de um povo, de uma nação ou de uma civilização. Deus, quando mostrou seu grande amor para com a humanidade, mostrou um ato sacrificial de doação,
Mas nesta relação de Deus com o seu povo, em muitas ocasiões, Deus exortou, Deus ademoestou, Deus puniu, corrigiu, repreendeu. E o conceito da Bíblia passa exatamente neste sentido. A origem é o fruto do Espírito. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Com estas coisas não há lei. Portanto, o amor tem como fonte originária o próprio Deus, fruto do Espírito Santo. Agora, o uso desse amor como fruto do Espírito Santo perpassa exatamente pelo que fala a Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 5, que diz: E estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Portanto, o amor ele tem esta amplitude de aplicação. Não é só a questão da afeição, do assentimento, do sentimento, do bem-querer. Assume também essa postura de exortação, de ademoestação, de correção, porque Deus corrige os seus filhos, assim como um pai corrige o seu filho para o bem do filho. Então, entendido a origem deste amor ágape, o amor de Deus vem do Espírito Santo e ele tem esta amplitude de aplicação, não só na questão da afeição, mas também na questão da exortação, correção, a demonstração, disciplina. Vamos partir agora para o item 3 da lição, falando sobre os tipos de amor. O amor de Deus é supremo, contudo, existem outros tipos de amor que regem as relações sociais numa sociedade. Então, nós temos que perceber quais são as definições de amor no, vamos dizer assim, no espectro da sociedade, no espectro de uma comunidade, por exemplo, e o amor na sua essência real que vem de Deus. Então, quando nós falamos do amor eros, que é um tipo de amor, nós estamos falando do amor cuja manifestação ela é consolidada na atração física, no instinto sexual, na afeição, no desejo de consolidar uma aliança entre o marido e a esposa. Geralmente este amor é distorcido pelas relações sexuais ilícitas e os desejos carnais imorais, derivando daí as palavras erotismo e erótico e outras tantas mais. Portanto, o amor eros é o amor entre o marido e a mulher numa relação sexual que consolida este pacto, esta aliança. Mas há uma distorção desse conceito de amor eros, sendo permeada de pecado, de ações imorais. Temos também o amor filial. O amor filial é o amor emocional, sentimental, decorrente de uma atitude de simpatia, de empatia e de verdadeira amizade. É um tipo de amor fraternal que nos permite gostar daquilo que nos agrada. Ou seja, daquele amor fraternal. Temos também o amor storge, que é o amor existente entre pais e filhos,
fruto da afeição parental, sendo este um tipo de amor mais sublime que existe entre os homens. O amor de mãe para com os filhos, do pai para com os filhos, o amor existente entre essa afeição parental. E temos também o amor ágape. Este aí, a base principal, onde todos os outros tipos estão estabelecidos, que é o amor ágape. É o amor que tem como origem o próprio Deus, o Espírito Santo, aplicado de forma incondicional, sem visar recompensas e que espera tão somente o bem-estar do outro, do próximo. Portanto, aí está entendido esse sentido do amor. Passemos agora ao item 4 da lição, que fala sobre as dimensões do amor na vida do cristão. Jesus apontou o amor como uma base essencial para o cumprimento dos dois mandamentos mais importantes da lei: amar a Deus e amar o próximo. Então, de forma pragmática, nós vamos aqui colocar que dimensões são essas desse amor, de aplicação. Então, nós temos uma aplicação, vamos dizer assim, vertical, onde a pessoa, o ser humano, se relaciona com Deus. Esta é a relação vertical, relacionamento com Deus. Temos uma relação horizontal, que é a minha relação de amor, de afeição, e, e ainda expandindo, né, essa dimensão, né, do amor de correção, de exortação com o próximo. E temos o amor em profundidade, que é consigo mesmo. Então, no momento em que eu equilibro esses três, tem um equilíbrio nessas três dimensões, o meu amor vertical relacionado a Deus, o meu amor horizontal relacionado com o próximo e o meu amor relacionado comigo mesmo, eu estou em equilíbrio total, corpo, alma e espírito. Então eu estou bem equilibrado. Estas são as dimensões do amor. No momento em que uma dessas se desequilibra ou se distorce, há uma, vamos dizer assim, interferência direta na outra relação. Se eu não me relaciono em amor com Deus, como é que eu vou me relacionar com o próximo? Se eu não me relaciono em amor comigo mesmo, como é que eu vou me relacionar com Deus? Se eu me relaciono com o próximo, como é que eu não me relaciono com o próximo em amor? Como é que eu vou me relacionar com Deus? Portanto, estas são as dimensões que devem ser, digamos assim, desenvolvidas na nossa relação com Deus, com as pessoas e conosco mesmo. Passemos agora para o item 5 da lição, que fala sobre as características do amor ágape. E aqui, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7, ele coloca essas características de forma bem estabelecidas. Quando nós falamos de características do amor, nós estamos aqui dizendo o que é o amor na prática, de forma pragmática. O que é esse amor? Não é algo abstrato ou algo subjetivo, mas além da sua subjetividade, ele tem também uma objetividade nessa definição que o apóstolo Paulo deu aqui nessa passagem. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 até o versículo, vamos ler aqui até o versículo 7. Diz assim, o amor é paciente. Vamos ler a partir do versículo 1, que aí a gente já tem uma ideia mais abrangente, não só na definição, como na sua essência. O apóstolo Paulo escreveu assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor,
nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E agora ele fala aqui da importância do amor, e agora vai falar da essência do amor. O que é o amor em si na forma prática. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, dentro deste contexto, nós temos aí pelo menos 10 características. A primeira que ele fala que o amor é paciente, ou seja, quem tem amor divino não valoriza o padecer e o sofrimento próprio. Não murmura, possui mansidão, é prudente, sabe o momento certo de agir. Isso é que é ser paciente. Ser benigno não é. Quem tem o amor divino não é cheio de malícias, cheio de má fé e não pratica o que é mal, mas pratica sempre o bem e boas obras. O amor, ele não é invejoso. Quem tem o amor divino não cobiça os bens materiais do próximo. Não se entristece com o sucesso, o êxito e bem-estar de seu semelhante. O amor, ágape, não se ufana. O amor de Deus não se ufana. Ou seja, quem tem o amor divino não trata com leviandade. Não permite buscar egoisticamente o eu, a vanglória, o poder pelo poder, a satisfação pela satisfação. O amor não se ensoberbece. Quinta característica. O amor não se ensoberbece. Quem tem o amor divino não faz nascer em seu coração um senso de superioridade sobre os outros, não é orgulhoso, não se considera autossuficiente. Sexta característica. O amor não se porta com indecência. Quem tem o amor divino não se conduz inconvenientemente. Ao contrário, segue os bons costumes, demonstra pudor, recato e respeito para com todos. O amor de Deus não se irrita. Quem tem o amor divino aceita o contraditório de suas ideias sem irritação, não se embrutece e agride verbalmente ou fisicamente os seus semelhantes. Pode até se irritar, porém não manifesta sua irritação através do pecado. Oitava, o amor de Deus não suspeita o mal. Quem tem o amor divino não se ressente do mal, não faz suposições maldosas contra o próximo, não é preconceituoso e não julga as pessoas pela aparência. O amor de Deus não folga com a injustiça. Quem tem o amor divino não pratica e nem compactua com atos de injustiça de qualquer ordem. E por último, a 10ª característica. O amor de Deus folga com a verdade. Quem tem o amor divino preserva e defende a verdade e jamais promove a mentira ou o engano. E nesse sentido, então, para termos o amor de Deus em nós, temos que ter essas características na prática. Com as definições que aqui eu, vamos dizer assim, coloquei, defini, li. E para ter estas características aí, nós temos que ter o Espírito Santo em nós. E, portanto, um exame prático que aqui eu coloco é que você leia esta passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 7, e onde tem a palavra amor, coloque o seu nome em uma interrogativa e veja se você tem essa característica. E se não tem, procure desenvolver o seu ser, no seu comportamento, no seu caráter, com a ajuda do Espírito Santo. Porque só assim é que nós teremos o amor de Deus em nós, se o fruto do Espírito Santo dominar o nosso ser. Então, por exemplo, aqui no versículo 4, diz assim: o amor é paciente. Então eu posso dizer: o professor Lucas é paciente?
E eu mesmo vou responder. O professor Lucas é benigno? O professor Lucas não arde em ciúmes? O professor Lucas não se ufana? O professor Lucas não se ensoberbece? E aí, pego essas 10 características e, respondendo a mim mesmo, verifico se eu estou perto, médio ou longe desse amor. E se eu estou muito longe, peço misericórdia ao Senhor, para que o Espírito Santo venha no meu ser e me faça uma pessoa com estas características aí. Faça esse exercício. Todos os dias nós temos que fazer esse exercício aí, porque é só assim nós realizamos uma revisão do nosso viver cristão, da nossa vida piedosa cristã. Finalizando então a nossa aula no item 6, aí vamos para o texto da lição de número 7, que é Mateus capítulo 5, versículos 38 ao 48, que Jesus proferiu no Sermão do Monte o amar aos inimigos. Ele ensinou isso. Porque é muito fácil amar os amigos, aqueles que gostam da gente, que querem o nosso bem. E aqueles que nos agridem, que levantam falso, que difamam, que caluniam. A Bíblia diz que nós temos que amar. A natureza humana não comporta isso, não aceita isso. E por isso é que o Espírito Santo em nós realiza essa capacidade que a natureza humana não concebe, não aceita. E Jesus, no Sermão do Monte, ele disse exatamente isso daí. Vamos fazer aqui uma leitura bem rápida. Diz assim, Mateus capítulo 5, versículos 38 a 48. Diz assim a palavra: Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aqui é a lição do amor ao próximo. Jesus fala aqui de 2 coisas importantes. Primeiro, não retribuir uma agressão com a mesma ação ilegal do agressor. Quando ele diz, vocês ouviram, olho por olho, dente por dente. Dá a ideia de que aqui está se falando de uma resposta no mesmo nível, na mesma magnitude da agressão recebida. Jesus ele diz, não retribua uma agressão com a mesma ação ilegal do agressor. Ou seja, a quem te ferir numa face, oferece a outra. Aqui não está no sentido literal de que alguém der bater na sua face direita, você vai virar à esquerda. Não está nesse sentido literal. O que está dizendo é que o cristão não deve buscar a vingança e ser disposto a sofrer os danos de um agressor. É isso que ele está dizendo. Nesta
nesta simbologia de virar a face, oferecer o outro lado da face, o sentido é de dizer, olha, não deixe o espírito de vingança maligna aflorar no seu coração. E resista, esteja disposto a sofrer o dano que alguém venha lhe provocar. Quando ele diz, a quem te arrebatar a túnica, não recuses o manto, Jesus está dizendo, o cristão deve ter domínio próprio quanto à manifestação de ódio a um ladrão que vinha lhe roubar e se dispor a perder tudo o que tem fazendo um sacrifício. Não resistais. E por fim ele diz, dá aos outros o que lhe for pedido e não esperar nada em troca. Ou seja, ter a disposição de servir sempre, sem esperar vantagens ou ganhos para si. Então, a primeira lição, não retribuir uma agressão com a mesma ação ilegal do agressor, mas pagar o mal com o bem, vamos dizer assim, que seria numa frase. No segundo ensino, ele diz, amar os seus inimigos. Os cristãos, como templo e habitação do Espírito Santo, devem espelhar o caráter de Cristo, uma nova vida e um novo coração. E no que diz respeito ao amor, fora do contexto de sentimento ou afeto, Jesus ampliou neste ensino de amar aos inimigos, nesta virtude do amor, para a dimensão do amor de Deus, também conhecido como amor ágape. Jesus faz isso. Ele amou seus algozes, ele salvou os seus algozes, indo para a cruz. Então, ele aqui diz, olha, ame os inimigos, ore por aqueles que nos perseguem e sejam perfeitos como Deus é perfeito. Não no sentido, vamos dizer assim, ideal, mas o mais próximo do ideal. Porque esse sentido perfeito do ideal nós alcançaremos na glória, no céu. Então, Jesus complementa esses ensinos dizendo, se vocês agirem assim, na sua relação com o próximo, então você tem a promessa, e o Senhor cumpre todas as promessas, que grande é o seu galardão, a sua recompensa, e que verdadeiramente você é um filho de Deus. Lembrando que esse amor ágape só vai ser, vamos dizer assim, só vai entrar no nosso coração e ser aplicado se o Espírito Santo tiver no domínio da nossa vida. No caso contrário, o ser humano, a natureza humana, não concebe esses ensinamentos aí. Concluindo então a aula de hoje, nós podemos dizer que o amor no caráter de um ser humano é obra do Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada registra o maior referencial de amor que está na pessoa de Jesus Cristo, que deu a sua própria vida na cruz do Calvário para redimir os nossos pecados e nos conceder a salvação e a vida eterna. Não devemos retribuir a ninguém pelos padrões humanos. Esqueçamos isso. Mas tão somente pelo exercício pleno do amor ágape, ou seja, o amor semelhante ao amor de Deus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus, nunca nossa. Na próxima aula, nós vamos estudar a lição de número 8, sendo verdadeiros, se Deus permitir.